Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa EBD infantil. Nela, nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Só que hoje, nós vamos aprender a não só a ouvir a palavra de Deus, mas colocar em prática também. Trouxe para vocês essas duas garrafinhas aqui. Vocês estão vendo alguma diferença nela? Pode olhar bem. Eu não consigo ver nenhuma daqui, né? Mas virando, olha só. Aqui está escrito doce e aqui salgada. O que a tia Lide quer dizer com isso? Sabe? Às vezes nós estamos assim, ó, muito parecidos, mas dentro da gente não está igual. Às vezes nós falamos, eu sirvo a Deus, né? Eu sou uma pessoa que faz coisas boas, mas lá dentro, só quem sabe é Deus. Se a gente não tivesse virado aqui, ó, para ler, nós não iríamos saber. A Bíblia fala que a gente deve não só aprender da palavra de Deus, mas a gente deve também colocar em prática. E Jesus, na sua palavra, lá nos 4 evangelhos, todos eles têm essa história. Vamos aprender mais? Primeiro, eu tenho umas perguntinhas para fazer com vocês, já que vocês gostam de EBD, né? Qual é a primeira coisa que tem que estar no nosso coração? Que tem que tomar o lugar primeiro no nosso coração? Isso, se você respondeu Jesus, você está certo. Qual é o livro que nós devemos ler todos os dias, que é o nosso melhor amigo? Parabéns para quem respondeu a Bíblia. Sabe, essas respostas a gente dá assim, ó, rapidinho. Mas o que é difícil é a prática. Será que todos os dias nós temos colocado Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas? Será que todos os dias nós temos lido a Bíblia, temos orado a Deus? Essa história que a tia vai contar, que está aqui, ó, nos 4 primeiros evangelhos, que é do semeador, Jesus queria nos ensinar sobre isso. Vamos ouvir? A história é assim. Diz que o semeador, o que é semeador? Semeador é aquele que lança, né? Que joga a semente. Ele estava semeando, ele estava plantando. E aí as sementes caíram em vários lugares. Primeiro, diz que as sementes foram caindo num chão duro. Você acha que a semente pode nascer num chão duro? De jeito nenhum. As sementes ficaram lá, ó, largadas no chão duro e vieram os passarinhos e, ó, comeram todas as sementes. Não ficou nenhuma. Oi? O que será que Jesus queria dizer com isso? Que é muito difícil a palavra dele, quando for lançada num coração, ó, duro, ela conseguir crescer, a semente. Essa parte do coração duro é a pessoa que não ama a palavra de Deus, que ela não quer nem ouvir falar sobre a palavra de Deus. E aí Jesus continuou falando essa parábola. Ele disse que as sementes caíram. Vou preparar aqui do terreno. Um terreno cheio de pedras e as sementes caíram lá. Vocês acham que essas sementes, elas cresceram? Elas até podem ter tido um pouquinho de raiz e começado a crescer. Só que as pedras não deixou a raiz ficar forte. O que Jesus queria dizer com isso? Sabe, tem muita gente que vai para a igreja, que serve a Deus, mas a sua raiz, ó, não cresce. Ela não firma a sua raiz lá embaixo. Ela não tem tempo de ler a palavra de Deus, ela não tem tempo de orar, e aí quando vem um problema, uma coisa difícil na vida dela, ela não conhece nada sobre Deus, ela não ora, né? Ela não lê a Bíblia, e aí quando vem aquele problema, a raiz dela não está funda, e o que acontece? Ela também não fica, a semente não cresce, né? Só um pouquinho a raiz dela quebra e ela se desfaz. E aí, Jesus continuou contando a parábola.
ele fala também, deixa a tia Lídia arrumar aqui, que as sementes caíram nos espinhos, né? Eram umas plantinhas e elas tinham uns espinhos. Como era uma plantinha, elas até começaram a crescer, né? Só que os espinhos eram bem maiores do que as plantinhas que conseguiram crescer e eles, abafaram todas e aquelas sementes não conseguiram crescer. Nessa parte da história, o que Jesus quer dizer com isso? Que as pessoas que estão na casa de Deus, até andam por um tempo, servem a Deus, mas também, não confiam na palavra de Deus, né? Elas ficam lá e quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, os espinhos, elas não têm uma vida com Deus, de oração, de leitura da palavra, e ela também não permanece. Os espinhos, a sufocam. E por último, Jesus disse que as sementes caíram, a tia trouxe aqui para não fazer tanta sujeira, né? Mas isso aqui, é uma terra boa. Como a palavra já diz, terra boa. E aí as sementes caíram nessa terrinha boa. E sabe o que aconteceram? Elas entraram nessa terra boa. E aí elas ficaram bem fofinhas lá dentro. E aí vieram as dificuldades, veio o sol, veio um monte de coisa. Mas sabe o que acontece? Essa semente aqui, não perdeu a sua força. Porque ela estava, firmada na palavra, firmada na oração. E ela cresceu, e ela produziu muitas flores, né? Muitos frutos, porque ela estava numa terra boa. O que quer dizer essa terra boa? Essa terra boa é o meu e o seu coração, que ele está pronto para receber a palavra de Deus, né? Nós devemos ser assim, quando nós ouvirmos, né, sobre a palavra de Deus, que a gente possa não só ouvir, mas que a gente possa praticar todos os dias, que todos os dias na nossa casa a gente tenha tempo de orar a Deus, de ler a Bíblia, de cantar louvores a Deus. A gente tem ficado muito tempo em casa, né? As redes sociais têm salvado a gente em vários momentos, que é a forma que a gente tem de comunicar com a família, com os amigos, mas ela não pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Que a gente possa falar para Deus assim: Senhor, que o meu coração seja uma terra boa, que a sua palavra possa entrar e não só ficar lá, que eu possa produzir muitos frutos e levar a sua semente também para outras pessoas. Lá em João, capítulo 15, no versículo 5, fala assim, que se Jesus está em você e você em Jesus, você vai crescer e você vai produzir, flores e também vai frutificar. Essa parte de frutificar é que você vai estar tão cheio da palavra que você vai poder falar coisas boas para as outras pessoas. Amém? Tem uma música que fala assim: quem lê a Bíblia e faz a oração, e faz a oração, e faz a oração. Quem lê a Bíblia e faz a oração, ele crescerá. Ele crescerá, ele crescerá. Quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Então, se você quer crescer e frutificar, né, diante de Deus e levar a palavra dele e ser um semeador, tire um tempinho todos os dias lendo a Bíblia, orando, e que a sua boca também, além de sair palavras boas, possa ser para adorar o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã eu te agradeço pelo privilégio de ouvir mais da tua palavra. Que nesta manhã eu não possa somente ouvir, mas que eu possa praticar, que a sua palavra possa ter o primeiro lugar no meu coração, que eu possa orar a ti, não somente pedindo, mas te agradecendo por todo o bem que o Senhor tem feito a mim e a minha família. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, e até a próxima.